Como podem ver, hoje temos um leque excepcional de oradores. Agradeço-vos também antecipadamente as apresentações que vão fazer e o cumprimento estrito dos tempos atribuídos. De qualquer modo, para os oradores, haverá um relógio ali na regi que vai mostrando o tempo que falta para as apresentações. Na sala Keynes, no andar de cima deste auditório, está montado um coffee break para quem, a qualquer altura do dia, portanto não há um intervalo formal, qualquer dia, necessitar de café ou de outro conforto para o estômago. Nessa sala está montado também um monitor que transmite tudo aquilo que está aqui a passar-se e estará também a ser projetada em contínuo uma apresentação das várias entidades que connosco colaboraram no encontro de hoje. Para ter acesso, ali está, para ter acesso à internet deste auditório, tem aqui o login e a password. Finalmente, o almoço para os participantes é livre, da 1 às 2h30, e à entrada tem uma lista de restaurantes da zona, a começar pelo próprio bar da faculdade, onde também serve refeições. E desejo-vos uma boa sessão para todos. Vamos começar então agora com a apresentação que a professora doutora Maria Manuela Leitão Marques nos mandou. Ela não conseguiu estar presente fisicamente aqui connosco, mas gravou uma apresentação sobre o Espaço Europeu de Dados de Saúde, um espaço para a equidade no acesso, que de seguida que apresentaremos de seguida já. Pronto, obrigado. Quero, em primeiro lugar, agradecer à Fundação para a Saúde, SNS, e muito especial ao meu colega Pedro Ferreira, o convite que me fizeram para hoje estar aqui convosco. Tenho muita pena de não estar fisicamente e, sobretudo, de não poder participar no debate sobre um tema tão interessante quanto importante para o presente e futuro do Serviço Nacional de Saúde. Deixem-me começar por lembrar uma intervenção que fiz no dia 24 de janeiro de 2020, cerca de um mês antes da pandemia chegar em força à Europa, no Hospital de São João, na iniciativa também da Faculdade de Medicina do Porto, onde falei sobre a importância dos dados para o futuro da saúde. Recordei hoje 2 mensagens que deixei nesse dia, sem fazer ideia, como penso que ninguém fazia, do quanto a realidade se encarregaria de as comprovar, e repito hoje porque penso que continuam a ser relevantes quase mais de 3 anos depois. Em primeiro lugar, falei então da europeização das políticas de saúde. Como sabem, a saúde não é uma competência da União Europeia, a não ser na área da saúde pública, que até dito isso, que até então estavam relegadas para os Estados-membros. Uns meses depois, a Comissão Europeia estava a emitir recomendações de medidas de saúde pública para os 27 Estados-membros e a trabalhar na compra conjunta de vacinas, fora outras áreas que já estavam em curso, nomeadamente em matéria de doenças raras. Em segundo lugar, e como mensagem principal, falei então, nesse dia de janeiro de 2020, no potencial dos dados para a saúde na União Europeia. Para a saúde na sua vertente de cuidado, mas também na sua vertente económica. Citando-me a mim própria, se me permitem, afirmei então, a prioridade europeia deve ser caminhar para a criação de um espaço de dados comum na saúde, exatamente o tema que hoje vou aqui tratar. A ideia não foi minha, naturalmente. À data, já a Comissão Europeia discutia subrepticiamente a criação de espaços de dados setoriais para a mobilidade, para a energia, para o turismo ou para a saúde.
O que, entretanto, mudou com a pandemia, nomeadamente, com essa prova dura que foi a pandemia, foi a noção muito concreta da utilidade de um empreendimento destes e o sentido de urgência, ou seja, que o primeiro espaço de dados fosse exatamente o da saúde e não o do turismo, inicialmente. Quando a pandemia começou, um mês depois, e no tempo que se seguiu até hoje, ficou claro que precisamos de dados comparáveis, dados normalizados, sistemas capazes de os trocar e comunicar entre si e regras, naturalmente, claras para aceder a esses dados. Dados para a prestação de cuidados de saúde, é claro, incluindo os cuidados transfronteiriços, e foram muitos durante a pandemia, particularmente aqui na Bélgica, com a necessidade de recorrer aos hospitais dos países vizinhos, mas também dados para a investigação e para a elaboração de políticas de saúde mais informadas. Em 2020, falar em medicina personalizada, em inteligência artificial, como os cirúrgicos, doação de dados, era algo que se tratava, já se discutia, com certeza todos vocês participaram, mas ainda uma coisa discutida em grupos de especialistas. Hoje, porém, são temas que começam a entrar na zona de divulgação alargada e já foram até capas de revistas, daquelas revistas que todos vemos nas prateleiras ao fim de semana. O que é bom essa divulgação atingir o público em geral. Porque não há espaços de dados e não há espaços de dados de saúde sem a partilha dos nossos dados. E essa partilha não ocorrerá se não houver confiança, não apenas que os dados são protegidos, da proteção dos dados, mas também no retorno para a cura que pode resultar dessa partilha. É assim, neste novo contexto, bem diferente do de janeiro de 2020, e espero que mais favorável, que hoje aqui estamos a discutir o tema do espaço europeu dos dados de saúde, já com uma proposta da Comissão Europeia em cima da mesa, aliás, já com uma proposta da Comissão Europeia a ser discutida no Parlamento Europeu. Ao criar novos direitos e obrigações para a circulação dos dados, a proposta que estamos a discutir aqui no Parlamento garante aos pacientes o acesso à sua informação clínica e incentiva as instituições de saúde a investir nos seus sistemas de informação para poder garantir esse acesso, naturalmente. Ao trazer standards, normas, para que os sistemas disponíveis no mercado interno, a proposta põe finalmente, ou procura pôr, alguma ordem na cacofonia que atualmente reina nos sistemas de informação na saúde, por vezes com riscos em termos de privacidade e de qualidade, e sempre com prejuízo para a geração de conhecimento futuro. Algumas das vantagens desta proposta têm sido repetidas à exaustão, outras nem tanto. Uma em particular parece-me que tem sido subestimada e diz respeito à libertação dos profissionais de saúde da tirania dos sistemas de informação. Parece contraditório, mas já verão que não é. Imaginem, enquanto profissionais que gostavam de poder ditar a informação e ver lá aparecer no sistema, já codificada e sem grande esforço, ou ter o sistema a preparar um rascunho da história clínica com base na conversa com o doente, ou ainda que os muitos aparelhos utilizados na prática clínica alimentassem diariamente o registro clínico, com a pressão arterial ou resultado da auscultação pulmonar. Nada disto, como todos sabem, é ficção científica atualmente, mas nada disto acontece se não houver regras claras
para a forma como toda esta informação deve ser codificada. E é também uma questão de escala, ou seja, provavelmente nenhuma empresa vai desenvolver este tipo de tecnologias facilitadoras se elas não funcionarem de forma quase universal, com qualquer registro clínico que o determinado profissional esteja a usar. São estas as principais razões de ser, as razões que estão subjacentes à proposta da Comissão Europeia para a construção do espaço europeu de dados de saúde. Permita-me agora que destaque alguns dos seus aspectos, ou pronto, apenas alguns dos que têm sido mais discutidos ou mais abordados no debate muito vivo que ainda está a decorrer aqui no Parlamento Europeu. A prova da importância deste debate é que ele envolve várias comissões do Parlamento com poderes distintos nesta decisão. A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e Segurança Alimentar, naturalmente, a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, a Comissão do Mercado Interno e Proteção dos Consumidores e a Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, o que não torna o nosso trabalho mais fácil e exige uma muito maior coordenação. Não vos vou amassar em demasia com os detalhes da discussão que tem ocorrido, ou, como se diz aqui na gíria parlamentar, com as emendas que estamos a preparar à proposta que recebemos da Comissão Europeia, que, como sabem, é quem tem a iniciativa legislativa. Vou apenas referir alguns dos pontos que temos abordado, deixando para o fim mais polémico, que é o que tem a ver com o uso de dados pessoais para fins secundários, na gíria chamada opt-in ou opt-out. Desde logo temos discutido a questão de saber quais são os dados, que os dados de saúde, a questão de estabelecer que os dados pessoais de saúde são propriedade dos seus titulares e, por isso, é preciso facultar-lhes o pleno acesso e controle do seu registro de saúde eletrónico. Qualquer pessoa deve, entre outros aspectos, não ser exaustiva, ser capaz de omitir partes específicas da sua informação, quando quiser e para quem quiser, saber quem acedeu ao seu registro e quando, bem como poder suportá-lo, consentir o uso secundário de alguns dos seus dados, já voltarei a esta questão a seguir, ser informada sobre os resultados da investigação. Este ponto, para mim, é muito importante. Quando os seus dados tiverem para esses resultados contribuído, ou seja, haver uma espécie de retorno da doação de dados, ou ter conhecimento do acesso aos seus registros de saúde eletrónica e de eventuais problemas relacionados com esse acesso que tenham ocorrido. Por sua vez, os Estados-membros devem implementar o acesso e o intercâmbio de dados de saúde eletrónicos pessoais, nas seguintes categorias: resolução de pacientes, receitas eletrónicas, imagiologia médica, relatórios de imagiologia, resultados laboratoriais, relatórios de alta, orientações médicas, para dar alguns exemplos. Deve ainda ser definido, este ponto é muito importante, um formato europeu para o intercâmbio eletrónico de registro de saúde, garantindo a chamada interoperabilidade semântica e técnica, que, como sabem, é uma condição sine qua non para que exista um espaço europeu de dados, neste caso de saúde, ou outra área qualquer, e por isso estamos também a discutir aqui no Parlamento um regulamento para a governação da interoperabilidade europeia. Parece um jargão técnico, mas é uma infraestrutura essencial. Está ainda prevista a oferta de telemedicina entre os Estados-membros, devendo garantir-se os mesmos direitos e obrigações de acesso e registro de dados de saúde eletrónicos e a utilização primária regular.
E, finalmente, como disse, uma nota sobre a utilização de dados de saúde para fins secundários. Tem sido, por assim dizer, a parte mais quente do debate que ocorre no Parlamento. Trata-se de utilizações para promover a saúde pública, tais como a proteção contra ameaças sanitárias transfronteiriças graves, tivemos um exemplo recente, a promoção de níveis elevados de qualidade e segurança de cuidados de saúde e dos medicamentos ou dispositivos médicos, o apoio aos organismos do setor público ou instituições, agências e organismos da União, incluindo autoridades reguladoras, bem como associações profissionais do setor de saúde, no âmbito dos seus mandatos, a produção de estatísticas oficiais, nacionais ou multinacionais a nível da União, relacionadas com os setores de saúde, de cuidados, ou a utilização de dados para atividades de educação, formação e, naturalmente, investigação científica no setor de saúde. Há também a possibilidade do apoio à inovação de produtos ou serviços, a construção de algoritmos, sistemas de inteligência artificial e aplicações de saúde digital, ou a avaliação e tratamento de pessoas com base nos dados de saúde de outras pessoas. Aplicações muito diversas. Naturalmente, estes dados não poderão ser utilizados para tomar decisões prejudiciais a uma pessoa, com base nos seus dados, para excluir de um benefício de um contrato de seguro ou de crédito, para atividades de publicidade ou marketing dirigido, uma questão muito importante, ou para desenvolver produtos relacionados com drogas ilícitas, ou estabelecer decisões individuais automatizadas, incluindo a definição de profissões. Até aqui todos de acordo. A questão polémica é agora a do regime de autorização para a utilização dos meus dados de saúde para efeitos secundários, aqueles que sejam permitidos e que referi atrás. Deverá ela ser admitida por omissão, by default, podendo o titular dos dados auto-excluir-se dessa utilização, isto é, se quiser não a permitir, ou devemos estabelecer o regime contrário, ou seja, exigir sempre uma autorização explícita do titular para que os seus dados sejam utilizados. As duas propostas estão em cima da mesa. Vou apenas referir-me à proposta que me parece, na minha opinião, ser mais equilibrada, mas advertindo que a discussão ainda não terminou e a votação ainda não ocorreu no Parlamento. Esta proposta prevê um mecanismo de autoinclusão, explícito, para o uso secundário de dados genéticos, genómicos, proteómicos e dados biobancos, com o fundamento de que estes são dados mais sensíveis e tipos de dados que não podem ser atualmente, anonimizados. Pelo contrário, prevê um mecanismo que será a regra de autoexclusão para a utilização secundária de todos os outros tipos de dados, porque embora os dados de saúde sejam considerados dados sensíveis, e todos eles o são, ao abrigo do Regulamento de Proteção de Dados, se entende que existe um benefício coletivo para todos nós no fornecimento de dados num formato anonimizado. Reconhecendo que alguém pode não querer compartilhar os seus dados, prevê-se também que possa haver um mecanismo de autoexclusão, enfim, porque isso não prejudica o benefício coletivo para a saúde do cidadão. E que esse mecanismo seja acessível e facilmente compreensível pelas pessoas que manifestem esse desejo de não ver os seus dados processados para utilização secundária. Se posso expressar a minha opinião, esta parece-me, como já referi, uma posição equilibrada. Mas antes disto, como já disse, que há quem defenda aqui a posição contrária e, por favor, não deixem de nos fazer saber qual é
a vossa opinião nesta questão tão importante. Permitam-me, finalmente, agora, antes de terminar, que vos deixe aqui um desafio. Todos aqui sabemos que não basta que esta proposta seja aprovada, ou seja, a proposta de criação de um espaço europeu de dados de saúde. Sejam quais forem os seus detalhes finais, como já referi, o seu desenho. O mais difícil vem depois. Para termos um espaço de dados europeu funcional, é preciso que a infraestrutura se crie, que as práticas nas organizações se alterem, que os profissionais sejam formados e que os cidadãos sejam sensibilizados para a sua importância. Portugal pode perfeitamente ser pioneiro em tudo isto. Deveria, aliás, ser. Em primeiro lugar, porque é uma ambição em tudo desejável, que está ao nosso alcance. E em segundo, porque é também uma forma de superar um fogo renovado ao Serviço Nacional de Saúde. Se não vejamos, com melhores dados e sistemas, podemos prestar melhores cuidados. Com menos ineficiências e desperdícios, por exemplo, exames repetidos ou informação perdida, podemos otimizar o tempo dos profissionais de saúde, que devem ver doentes e não perder tempo com ecrãs. Com mais informação de pormenor, com mais informação em tempo real, podemos também dar novas ferramentas de gestão ao Serviço Nacional de Saúde. Organizar a informação sobre o seu funcionamento é um fator central para esse efeito. Com a infraestrutura digital de vanguarda, podemos atrair para o ecossistema português investimentos em saúde digital, em investigação e inovação, que ajudariam a fazer face aos desafios sociodemográficos que tanto pressionam o nosso serviço de saúde. Como é que Portugal pode, desde já, aproveitar e preparar-se para esta oportunidade, mesmo antes da proposta ser aprovada? Pode preparar-se como, por exemplo, deixem-me dar-vos exemplo, como a Espanha, daqui ao lado, se está a preparar para o regulamento de inteligência artificial, que também está para ser aprovado e discutido aqui no Parlamento, fazendo uma espécie de sandbox regulatória que simule a aplicação do regulamento, preparando o seu ecossistema para o espaço de dados de saúde, no caso da Espanha para a inteligência artificial, e ao mesmo tempo ganhando vantagem quando esse regulamento, seja o da inteligência artificial, seja o do espaço de dados de saúde, entrarem em vigor. Tenho vindo a defender publicamente, não é a primeira vez, mas gosto de repetir, que devemos avançar com esta ideia em Portugal. Um piloto para o espaço europeu de dados de saúde, envolvendo desde já um conjunto alargado de instituições dos cuidados de saúde primários aos hospitais de médio e grande porte, se me permitem esta expressão. Um piloto que exija já dos seus fornecedores o cumprimento de alguns dos estándares que a proposta provavelmente vai incluir. E trabalhe na criação de um enquadramento de acesso aos dados semelhante ao que, no fundo, ao que vai acontecer, para que, no fundo, se está a fazer já aquilo que pode chamar-se, em tom de brincadeira, a prova do pudim. Espero que o vosso trabalho, não apenas hoje, ajude neste sentido e que esta sugestão vos possa fazer pensar, pelo menos. Uma coisa, creio que ninguém aqui tem dúvidas. Os dados permitem-nos progredir muito em áreas de saúde, do conhecimento ao tratamento, da gestão corrente, à previsão e antecipação do futuro. Crie-se para isso a confiança na sua utilização. Estimule-se a partilha dos seus resultados, incluindo com todos nós que somos os usadores desses dados. Tornando claro que isso melhora os sistemas de saúde e que todos nós somos ou seremos beneficiários alguma vez na vida. Muito obrigada pela vossa atenção e, sobretudo, por tudo que têm feito para um Serviço Nacional de Saúde moderno, próximo e sustentável.